Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molnar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o histórico e a origem do controle estatístico de processo, qual que foi a evolução, a sua base fundamental e principalmente a importância na indústria moderna em si. E o CEP, pessoal, qual que é o início do pensamento estatístico em si? Isso é muito importante, nós fazemos uma reflexão seguinte. Ele foi criado, dado como uma base preliminar, em 1924 pelo Walter Schirra, que era, à época, ele era físico e era também estatístico e trabalhava na Bell, no laboratório de telefone da Bell, que é a atual a AT&T, nos Estados Unidos em si. E ele fez nessa estrutura, a introdução, que era na indústria telefônica, para fazer o controle de diâmetro de fios em si. Então, o que ele colocou, pessoal? Ele criou o que se chama atualmente, hoje, o primeiro gráfico de controle, que tinha a ideia de fazer o controle por gráficos em si, ou por cartas, para trabalhar nessa linha na indústria que ele estava fazendo à época. Isso até muitos, apresentou para os supervisores dele e tudo, mas à época não foi dado muita atenção. Aí era, né, porque aquilo como não existia, então o pessoal ficava muitas vezes receoso do que era essa estrutura que ele tinha proposto à época em si. E isso foi quando ele criou, a ideia era que ele conseguisse apresentar para os gestores superiores dele, no local que ele trabalhava, o que seria os problemas de origem comuns, ou seja, aqueles que são diretamente relacionados ao processo em si, e aqueles itens que não são relacionados especificamente ao processo, são aquelas causas mais específicas, são variações que acontecem por ser especial em si. E ele trabalhou essa estrutura mostrando via uma carta de controle em si. E era muito baseado na teoria estatística da variabilidade. Então o Walter, ele tem uma estrutura muito importante, pessoal, tanto a formação dele, como já colocado antes, depois ele fez doutorado, ele trabalhou como pesquisador, como consultor, ele também foi professor em instituições de ensino americana, trabalhou como consultor para o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, para a ONU, para o governo da Índia, e ele é em muitas linhas, e quando se trabalha os chamados gurus da qualidade, a área de ferramentas da qualidade, é considerado o pai do controle estatístico do processo em si, do CEP. E ele foi a base, o precursor para a filosofia moderna, que se chama de qualidade total, que influenciou depois o Deming e o Juran. E ele, o Walter, ele tem algumas bibliografias, mas talvez uma das mais importantes aqui é o livro de 1931, que ele trabalha, e ele foi o primeiro a propor o uso nesse material de gráficos com limites de controle. E isso é uma evolução extremamente importante, porque até aquele período dele, 1924, não se tinha essa estrutura. Então, como é que eu fazia para trabalhar numa análise de processo? Como é que eu fazia para entender os parâmetros quantitativos do meu processo? E isso ele fez essa estrutura introduzindo os conceitos de causas comuns e de causas especiais de variação ao longo de uma análise de processo produtivo. E essa estrutura, toda essa ideia do Walter, ela foi de mola inspiradora para os trabalhos futuros do Deming e do Juran, que depois expandiram o uso do CEP para outros lugares, para o Japão e para outros países que trabalhavam também nessas estratégias de controle de qualidade em si. E então, saindo um pouquinho de 1924, aí já entrando numa fase 1930 até 1950 em si, se chama de consolidação teórica e a disseminação dessa prática de utilizar gráficos, cartas de controle no processo produtivo. E esse livro anterior, de 1931, que eu mostrei agora, ele foi uma das obras fundamentais para o CEP. Por quê? Porque esse livro que foi elevado para o Deming e para o Juran para a disseminação do conceito de CEP no Japão pós-guerra, 1947, 1950, e aí também essas estruturas que o próprio Japão adotou
como base da ideia de renascimento industrial. Claro que não foi só o CEP em cima, tem outras estruturas, aí vem o Lean também, umas outras ideias nesse contexto, mas o CEP, como o nosso vídeo é sobre o CEP, vai dando esse formato, introduzindo a ideia de melhoria contínua, então dos eventos Kaizen e tudo mais, e sendo uma das bases da qualidade total. Tá? Então esses são pontos importantes aí, 1930 até 1950, e depois nessa linha, e isso é muito importante, que após a ideia da finalização da Segunda Guerra em si, o Deming ele leva esse trabalho do Walter para o Japão, faz uma expansão muito importante. O Juran ele complementa o CEP e aí já trabalhando com foco em gestão da qualidade e da melhoria contínua em si. Então você já começa a perceber que o Deming e o Juran eles começam a trabalhar muito em parceria com essa ideia do Walter Schillhart, que era de expandir, de complementar e de introduzir massivamente nas empresas esse pensamento de analisar os dados, ou seja, o elemento quantitativo, como uma ferramenta para a melhoria do processo produtivo. E ela se tornou o CEP a base para a gestão da qualidade total. E a partir disso, então, décadas de 1980 e 90, já começam essas integrações com a ISO, com o Lean, com o Six Sigma em si. Só que nesse percurso todo, pessoal, tá? Isso é muito importante nós entendermos para também isso fazer parte dos nossos estudos, e aí você começa a avaliar o porquê da importância do CEP. Ele tem a expansão gerencial e a integração sistêmica. Então, quando nós estamos pensando num CEP base 1924, que era somente algo de chão de fábrica ou operacional, agora não. Nós já temos uma estrutura de expansão gerencial e integração sistêmica. E isso chama muita atenção, pessoal, porque tem muitas empresas que, por incrível que pareça, mas muitas empresas elas não aplicam, elas desconhecem e elas muitas vezes não conseguem entender os resultados oriundos das cartas de controle, que é uma base extremamente importante para você tirar insights de gestão. E aí você vai ter toda essa ideia sistêmica de análise, e por isso que se tem, a partir dos anos 1990, essa integração com o Lean e com o Six Sigma, que vão incorporar, e é uma questão lógica, de incorporar nas suas ferramentas estatísticas a proposta de controle e a proposta de melhoria contínua em si. E aí depois, pessoal, então vem nos anos 2000 até 2010, 2020, a ideia de uma evolução computacional também, nessa estrutura de processamento de dados e tudo, a ideia de integrar com o sistema de manufatura digital, tá? Então com o MES nessa estratégia. Mais à frente, aí 2010, 12, 14, as origens da indústria 4.0, e aí os gráficos de controles começam a ser gerados em tempo real, como se você tem um IoT, uma ferramenta para fazer a coleta de dados em tempo real. Isso vai ajudar e muito para você entender no seu processo produtivo um controle estatístico de processo aplicado naquele momento. E a partir aí de 2020, 22, 23 e 24, 25 e atualmente, o que nós temos, pessoal? O uso de inteligência artificial, do aprendizado de máquina, trabalhando ou tentando, dados seus parâmetros e a sua estratégia produtiva, quais são os seus limites tanto de controle quanto de especificação, para prever aquilo que pode ocorrer, inaugurando o que se chama de ideia de CEP preditivo, de um CEP mais autônomo, que trabalha baseado em agentes de inteligência artificial, que eles te dão uma resposta satisfatória nessa linha. Então você vai ter o quê? O que eu quero que você entenda aqui, pessoal? Que desde 1924, nessa ideia básica de controle de qualidade via as cartas, nós não perdemos as cartas, pessoal. Nós somente fomos agregando elementos na ideia de
entender a sistemática do processo. E isso, essa ideia de entender o processo, se tem hoje aquilo pontuado anteriormente, que é o monitoramento em tempo real. Eu posso trabalhar principalmente o controle instantâneo da variabilidade. Mas, por exemplo, se a sua empresa ela não tem equipamentos que sejam capazes de controlar, enfim, coletar dados instantâneos, também não há problema nisso. O mais importante é que a sua empresa ela consiga coletar os dados e ela consiga, a partir dos dados, tirar os seus insights possíveis para o processo em si. Por quê? Porque o mais importante é que você, aos poucos, vá trabalhando na automatização, trabalhe na parte de inteligência da sua planta produtiva em si. E aí você vai ter, por exemplo, o que se chama de integração com grandes dados, Big Data e Analytics. Por quê? Porque essa parte, quando eu vou colocando, eu preciso também fazer a aquisição de bancos de dados, de fazer a integração, a conexão de todas as máquinas, de todos os computadores, para que isso se tenha e eu treine meus operadores e as pessoas que estão trabalhando nisso em análise estatística avançada e modelagem preditiva também nessa estratégia. Aí nós avançando um pouco mais, utilizando aqui o nosso item 3, inteligência artificial aplicada ao CEP, para prever falhas e prever anomalias. Então você já está verificando que, além do CEP nos ajudar antigamente a pelo menos saber como o processo estava, e aí muito baseado numa carta X/R, nós começamos a partir também para outras expansões de modelos de análise para a nossa estrutura, principalmente, pessoal, convergindo a nossa ideia do CEP para dashboards e o uso de algoritmos. E muito se tem hoje, as pessoas que trabalham em ferramentas da qualidade, se você é um gestor industrial, e você já deve ter percebido isso, que hoje a ideia do engenheiro da qualidade não é somente, pessoal, fazer aplicação e tirar insights de oriundos de ferramentas, mas sim ser um analista de dados, um estrategista de melhoria contínua, aquela pessoa que entende muito de análise de dados, de estratégia de dados e que a partir daquilo saiba propor uma ideia de monetização estratégica. Tá? E esse é o grande ponto em si. Aqui eu coloco até uma estratégia de nível 1 a nível 5. Eu conheço a estrutura de dados, os insights de negócios, os acionáveis que eu tenho no meu negócio, como eu vou monetizar a minha estratégia, mas principalmente como é que eu vou dar o próximo passo. Então, tudo isso eu vou monetizando a minha estratégia de negócio em si, baseado em análises e estratégia de melhoria contínua em si. Então, o quinto e último ponto nessa ideia é justamente nós pensarmos no novo paradigma que é do controle à previsão. Então, nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos buscando, fazendo o input de dados, nós estamos processando esses dados, mas nós estamos também prevendo uma saída, um output dos dados, que é a base de inteligência analítica para substituir, ou pelo menos, dependendo do local que você tem no seu controle de empresa, o controle manual em si. E esse é um dos elementos extremamente importantes que você tem que pensar do CEP nesse seu contexto. Como que eu vou colocar o CEP baseado no que eu tenho hoje no meu chão de fábrica em si? E aí, só para nós fecharmos aqui, pessoal, se você passou por todo esse raciocínio, o que se tem hoje de importância atual do CEP? Monitoramento da estabilidade e da capacidade dos processos produtivos, vai permitir atuar antes que um eventual defeito ocorra, desde que eu tenha o meu CEP ligado nessa estratégia produtiva, no sistema preditivo em si e não corretivo, que eu também tenho. Se eu estou trabalhando numa ideia preditiva, eu vou ter decisões baseadas em dados e não em percepções, porque uma das piores coisas que se trabalha nas ferramentas da qualidade, e aí tem outras associadas, manutenção, TPM e tudo mais, MSA, FEMEA e outros,
é a ideia de suprimir a percepção, porque ela é muito falha. Mesmo tendo anos de experiência, muitas vezes o operador ele tem a percepção é errada desde o início do operador. Então nós precisamos substituir ela por dados. Mesmo que eu tenha um sistema um pouco mais manual, de coleta manual, mas eu preciso também usar isso como um elemento de entrada de dados no meu processamento. E aí, a partir disso, eu tenho essas coletas, eu vou ter uma estrutura com a ISO 9001, com integração com o Lean Manufacturing, com estruturas de Six Sigma, integrando com tecnologias, por exemplo, de sensoriamento, IoT, inteligência artificial e tudo mais. Mas sempre lembrando, pessoal, tudo isso é uma ideia mais avançada em si, vou colocar sensoriamento, IoT, inteligência artificial, mas caso é importante que a sua empresa analise o patamar tecnológico que ela se encontra, as etapas de estrutura tecnológica para ela ir avançando aos poucos em si. Então, pode-se ter o seu controle manual, mas você vai pensando em fazer as avaliações e avançando nas suas etapas produtivas em si, tá, pessoal? Então, esse aqui foi a nosso breve histórico em relação ao CEP.